7h32, vamos começar, que o combinado é começar às 7h30, né? Então, hoje a gente vai para a unidade 4, seção 4, que é teoria clássica, né? Então, a gente está fazendo estudos de pesquisadores, de estudiosos que desenvolveram os processos, teoria da administração, que a gente vem trazendo até hoje, né? Que a gente está usando até hoje, tá? Então, hoje a gente vai falar da teoria clássica. Então, é a seção 1.4, né? Aquilo que eu venho reforçando com vocês. Não deixem acumular, porque hoje a gente já completa uma unidade, né? Então, são 4 unidades. Cada unidade tem 6 exercícios lá do AVA. Então, quem não fez ainda tem que fazer 24 exercícios. Então, por isso que é importante ir fazendo toda semana, né? Bom, vamos em frente. Vocês estão me ouvindo, né? Tá todo mundo me ouvindo aí, né? Sim. Tá. O Chiavenato é um autor que estudou e desenvolve bastante atividades ligadas à administração, e ele traz para a gente uma fala sobre o Fayol, que a gente já viu na semana passada, né? Então, o que ele fala? Que o Fayol tem uma preocupação com a estrutura organizacional, né? Então, como tudo, ele proporcionou uma ampliação substancial do objetivo de estudo da teoria da administração. A gente viu isso a semana passada, né? Ele partiu de uma abordagem sintética, né? Que vocês viram que ele começou a fazer os estudos em partes, né? Aí ele foi para um lado global e universal da empresa, quer dizer, aí ele buscou toda a empresa para fazer uma análise da estrutura, né? E aí ele inaugurou uma abordagem anatômica e estrutural que rapidamente suplantou a abordagem analítica do Taylor, né? Então, com isso, ele foi trazendo inovações, né, naquilo que o Taylor tinha desenvolvido, tá? Então, ele complementa ainda o Chiavenato, né? Como toda ciência, a administração deve se basear em leis e princípios. Então, a administração é uma ciência, né? E dessa forma, o Fayol determinou princípios para garantir a flexibilidade necessária da prática administrativa. Então, tudo em administração é uma questão de medida, ponderação e bom senso. Então, isso aqui a gente tem que levar sempre, né? Então, a administração não pode fazer de qualquer jeito, né? Então, foi aquilo que eu comentei na aula passada. Precisa ter um planejamento, e esse planejamento vai em cima de uma medida, né? Se você for fazer um planejamento de vendas para o próximo período, para o próximo ano, você tem que ter uma medida, você tem que ter uma noção daquilo que você vendeu no ano anterior, né? Aí vocês podem falar, mas e se eu estou montando uma empresa nova? Essa medida vem de uma pesquisa de mercado, né? Aí vocês têm que fazer uma pesquisa de mercado para saber, bom, esse mercado tem capacidade para tanto de venda no meu produto. Então, você sempre precisa trabalhar em cima de medida, não pode ser uma linha de você ir a olho e fazer sem nenhuma avaliação, né? E aí ele fala, ponderação e bom senso. Então, além do lado de você conhecer ou o histórico ou as informações, você também tem que fazer uma ponderação, aquilo que a gente viu na aula passada, a ponderação faz parte de
avaliar riscos, né? E bom senso, é aquilo, a gente não pode sair feito doido tomando decisões na nossa empresa, né? Então, e aí ele complementa que os princípios são universais, maleáveis e se adaptam a qualquer tempo, lugar e circunstância. Então, os princípios da administração, se vocês começarem a observar como a administração é gerida no Brasil, como ela é administrada em outros países, Estados Unidos e tudo mais, a linha, os princípios são os mesmos, né? Não, ninguém faz um tipo de administração diferente, né? Então, dependendo da forma que a empresa trabalha, tudo, mas a parte mestra da administração, ela é única, né? Então, quais são os princípios que são tocados na administração? Aqui a gente tem as principais etapas ou decisões dos processos da organização. Então, a gente precisa fazer uma análise dos objetivos, então, não dá para a gente administrar nenhuma empresa se a gente não tiver claro quais são os objetivos, né? Como que a gente vai ter um direcionamento da empresa se a gente não sabe onde quer chegar? Foi aquilo que eu comentei também na aula passada com vocês. Se você precisa ter algum lugar para ir, né? Você quer ir para a praia, você tem um objetivo. A partir daí é que você vai tomar as ações, né? Então, o objetivo é sempre naquela linha. E o pessoal que fala, né, fala bastante hoje, fala assim: se você não tiver objetivo, você não chega a lugar nenhum. E isso serve também para a nossa vida pessoal. A gente tem que estar sempre com objetivos para poder ir a algum lugar, né? Se não tiver objetivo, qualquer coisa serve. Esse é o ditado que os estudiosos falam, né? Depois a gente tem uma divisão de trabalho, porque a gente tem os objetivos, né? Espera um pouquinho só que... Só um instantinho que tem alguém que não está conseguindo entrar na aula. Vocês entraram pelo link que eu passei ou pelo AVA? Eu pelo link, professor. Tá. Eu entrei pelo AVA. Eu consegui acessar pelo Teams mesmo, professor. Você entrou pelo link? Não, é pelo Teams mesmo, porque eu consegui o acesso do e-mail, né? E aí, Tá. tipo, agora eu consigo entrar direto, porque tá cadastrado como equipe, sabe? Tá. Mas, professor, tá dando erro, porque eu pelo link que o senhor mandou, ele ficou desconectando e aí apareceu uma mensagem de erro, mas é do próprio aplicativo. Acho que sim, né? Porque não tem, o link é aquele mesmo é o mesmo que você... Alguém entrou pelo link, né? Eu entrei pelo link. E é o mesmo link que o senhor encaminhou nas outras aulas que eu também consegui entrar, só que hoje deu erro diversas vezes. Aí eu fui tentando, agora eu acho que estabilizou, mas ele apareceu para mim uma mensagem de instabilidade no próprio aplicativo, não é Tá. isso. Vamos lá.
Porque eu não tenho muito o que fazer, né? Se não tivesse ninguém conseguido, né? Mas passei para ela dar um reboot na máquina, que às vezes fica alguma coisa presa e... Ixi, ela tá pelo Pode celular. ser. Ela tá pelo celular, pior ainda. Mas o meu também tá pelo celular, professor. É, né? Aham. Então, aí não tem jeito. O meu tá pelo celular também. Só mais uma escrever para ela aqui. Bom, vamos lá. Então, retornando, né? Então, a gente precisa, a empresa precisa ter objetivo, se não tiver objetivo, não chega a lugar nenhum. Depois dos objetivos, aí os administradores vão fazer a divisão do trabalho, foi aquela parte também que a gente viu na aula passada, né? A criação de divisão de trabalho para divisão de tarefas, para ter cada pessoa responsável por alguma atividade, né? Para não ficar alguma atividade, o gestor, o líder, ele tem que ter essa visão, né, da divisão de trabalho. A partir daí, tem duas vertentes, né? Uma é definição de responsabilidade, quer dizer, a partir do momento que você passa um determinado trabalho para uma pessoa, ela é responsável por aquele trabalho, né? E, da mesma forma, a divisão do trabalho, você vai chegar na divisão de definição de autoridade. Você vai ter alguma pessoa que vai ter que tomar uma certa decisão, né? E ela tem que ter autoridade. Quando tem um impasse, alguma coisa, precisa ter alguém que tenha autoridade para decidir, né? E a partir daí, a gente chega no desenho da estrutura organizacional, né? Então, aí a gente chega naquela linha dos departamentos, chega em cada função que cada pessoa deve ter, né? Então, para organizar a estrutura organizacional e as divisões vertical e horizontal do trabalho, quer dizer, o que é? A gente começa lá de cima, o presidente, vem os diretores, vem os gerentes, isso é o que está se falando da divisão vertical. Então, é o presidente, os diretores, os gerentes, supervisores, isso é aquilo que a gente está falando de divisão vertical. E horizontal são as pessoas que têm o mesmo nível na organização. Então, você tem um analista que trabalha no setor de financeiro, você tem um analista que trabalha no setor de compras, tem o mesmo nível hierárquico da empresa, né? Então, a gente tem os dois níveis, que é o nível vertical e o nível horizontal. É necessário, antes de decidir sobre como os departamentos vão contribuir com os objetivos organizacionais, quer dizer, você precisa ter bem clara como que é a estrutura, para saber quem tem a responsabilidade da atividade e para quem tem autoridade, né? Tanto nos níveis das divisões verticais como horizontal, tá? Na opinião de vocês acham que a empresa, quando vai começar, ela faz essa divisão, ela faz essa estruturação? Uma empresa pequena, quando começa, com alguns poucos funcionários, qual que é a opinião de vocês? Acho que ela planeja, professor. É, Eu penso que ela planeja, porque antes de ter o campo da realidade, né, para você analisar e conseguir ver onde você precisa adaptar, é muito, tipo, acho muito solto, sabe, o planejar. Então, acho que ela deve planejar, mas até que ela tenha a realidade do que ela precisa. Então, eu acho que ela planeja, mas quando ela inicia, ela reestrutura, porque ela vai observar, né, como vai caminhar as coisas. tá, legal. Alguém já teve oportunidade de trabalhar numa empresa que estava iniciando?
Muitas vezes a empresa, quando está iniciando, ela não começa com muita estrutura, como o Lohan falou, depois ela vai ajustando conforme a necessidade, né? Mas é importantíssimo você ter a estrutura montada mesmo, né? Então, e a departamentalização, né, ela assegura a homogeneidade e equilíbrio. Quer dizer, a partir do momento que você tem cada departamento, sabendo cada função, cada coisa que esse departamento é responsável e tem autoridade para determinada atividade, é a partir daí que a coisa começa a funcionar, né? Então, na departamentalização, a gente tem por função, por processo, clientela, localização geográfica. Os departamentos são criados conforme o estilo que a empresa vai trabalhar, tá? Como que é feito a estrutura organizacional? Quais são o tipo de decisão e os impactos na estrutura, né? Então, no livro traz para a gente um quadro e, por exemplo, a gente tem a divisão do trabalho e qual que é o impacto na estrutura? Ela define o sistema de responsabilidade e define as responsabilidades dos cargos e departamentos. Então, a partir do momento que você tem claro a divisão do trabalho, também fica definido as responsabilidades. Então, você fala assim, olha, nessa área de financeira, essa pessoa vai ser responsável pelo contas a receber, né? Então, quer dizer, a partir do momento que você fala, essa pessoa é responsável pelo contas a receber, aqui já está definida a responsabilidade. E aí, tudo que tiver, a pessoa fala assim, eu preciso, eu fiz uma venda, quem que sabe para quem que eu fiz a venda, se a pessoa pagou ou não pagou? É essa pessoa do contas a receber. Então, qualquer pessoa da empresa sabe que aquela pessoa A, B ou C, ela trabalha na contas a receber e ela tem todas as informações. Então, aí essa divisão do trabalho já define a responsabilidade, né? E da mesma forma, a divisão do trabalho define a responsabilidade dos cargos e dos departamentos. Quer dizer, se alguém for falar, por exemplo, o pessoal de vendas fala assim, será que o meu cliente pagou? O cara de vendas, ele não está preocupado se o cliente pagou. Ele tem que ir lá na pessoa de contas a receber. Então, as responsabilidades estão definidas e também o departamento. Então, o contas a receber não pode ficar na área de vendas, ele tem que ficar na área financeira ou alguma coisa ligada a finanças, né? Controladoria, alguma coisa assim, mas tem que ser numa área ligada à financeira, tá? Sistema de autoridade, o que ele faz? Define o sistema de autoridade, define mais um tantinho só. Então vamos lá. Então o sistema de autoridade ele faz
define o sistema de autoridade, define os níveis hierárquicos. Então, muitas vezes na empresa, né, você precisa assinar ou fazer alguma compra. Então, você precisa saber quem tem autoridade para fazer algum investimento dentro da empresa. Então, por exemplo, se você tem um coordenador, ele pode assinar alguma compra para o departamento dele de R$ 1.000, o gerente até R$ 5.000. Então, essa linha de autoridade é definida pelo sistema de autoridade. Então, as empresas definem isso. Para quê? Para não ficar qualquer investimento que vai ser feito, a pessoa vai comprar um grampeador, né? Então tem que ir para o diretor assinar. Então eles criam uma linha de autoridade para até um determinado valor, para que uma pessoa, um coordenador tenha possibilidade de comprar. Agora, vai comprar um computador, esse coordenador já não pode comprar, vai ser o gerente da área que ele tem autorização para fazer o pedido para se comprar, né? Então, esse nível de autoridade ele é definido pela estrutura da empresa, né? Então, é um sistema de autoridade. Então, ele define os níveis hierárquicos, quer dizer, todos os diretores têm um poder de compra num valor, todos os gerentes, todos os coordenadores, então ele define esses níveis, né? Isso funciona bastante para empresas multinacionais, né? Muitas vezes as empresas nacionais ou muito ligado a empresas familiares, as empresas não trabalham muito com esses níveis, as empresas familiares são muito centralizadoras, né? Quem de vocês trabalha em empresa familiar sabe disso, né? Ninguém tem autoridade para fazer nada, tem que falar com o dono, com o superintendente, você não consegue fazer nada sem ter a aprovação deles. Então, esse nível de autoridade é muito rígido em empresas familiares, né? Define o grau de autonomia dos ocupantes de cada cargo, é aquilo que eu falei. Um coordenador tem autonomia para fazer um pedido de compra até R$ 1.000, né? Então, ele tem autonomia, ele tem a responsabilidade por isso, é claro. Ele tem que saber que essa compra vai ser auditada, né? E ele pode ser questionado. De repente, ele tem um valor de R$ 1.000, ele pega a esposa dele, vai no restaurante jantar e gasta R$ 1.000. Ele vai ser questionado por isso, né? Então, é tudo na linha de bom senso, aquilo que a gente comentou anteriormente, né? E o sistema de comunicação, né? Ele define a comunicação na empresa. Então, esse é um ponto importantíssimo. Muitas empresas pecam esse lado da comunicação, muitas empresas deixam de comunicar o que está acontecendo, não comunicam corretamente, e aí há uma reclamação geral dos funcionários. Então, a comunicação, o sistema de comunicação, ele tem que ser único, né? Então, muitas vezes a gente vê quem de vocês trabalha numa empresa que tem escritório e tem também fábrica, né? Vocês podem notar que a diferença da comunicação entre as áreas é grande, né? Então, o pessoal na fábrica corre diversas informações, o pessoal até fala que é rádio peão, né? Então, e muitas vezes chega uma determinada comunicação para as pessoas e às vezes não é totalmente correta, né? Então, essa rádio peão que se fala é o famoso fake news, né? Que a gente tem nas redes sociais, mas isso acontece muito nas empresas. Então, o lado da comunicação da empresa e precisa ter uma área muito forte na empresa para saber comunicar tanto na área
de fábrica, na área industrial, como no escritório, a mesma informação, porque se não chegar uma informação correta, muitas vezes pode até gerar uma greve na empresa, né? Eu tenho uma experiência de uma empresa que eu trabalhava e a diretora de recursos humanos definiu com a diretoria tudo que ia dar um aumento para os funcionários, né? Mas foi tão mal comunicado que os funcionários acharam que alguns não iam receber, não sei o quê, e a empresa, os funcionários fizeram uma greve, né? Por quê? Porque não foi muito bem comunicado o aumento, todos os funcionários iam ter um aumento, mas ia ser escalonado o aumento, né? Então ia ser um aumento por lei para um nível gerencial, um nível de diretoria, mas os funcionários com salário abaixo iam ter, além do aumento da categoria, ia ter um valor a mais, mas só que não foi muito bem explicado, os funcionários acharam que não iam ter o aumento, né? Então aí gerou até uma greve, teve que chamar o sindicato para conversar com o pessoal. Então, quer dizer, a comunicação é muito importante nas empresas, tanto para definir os objetivos, né, para passar os objetivos para todos os funcionários têm que saber quais são os objetivos, quais são as metas a serem atingidas, e tudo isso, a área de comunicação, ela é importante, né? Ela também define o relacionamento entre os departamentos, né? Então, ela tem que estar alinhada para passar a mesma comunicação para os departamentos, inclusive a influência, a troca de informação entre eles, né? Tá claro até aqui, pessoal? Sim. Então, autoridade, o que ela é? Né? É o direito formal que o cargo tem de influenciar o comportamento dos seus subordinados e também de como utilizar ou comprometer os recursos organizacionais. Então, quer dizer, a pessoa que tem um cargo de chefia, ele tem autoridade, que ele tem? Um direito formal de influenciar o comportamento dos subordinados, quer dizer, ele tem que dar o direcionamento, tudo mais, aquilo que até a gente conversou na semana passada, o lado de gerente, o lado de líder, né? Mas é importante, ele tem a posição formal e é mais ou menos aquela linha. Ele pode nem falar, mas é aquilo, quem manda sou eu, né? Então ele tem autoridade. O gestor da área, se você olhar para ele, você já sabe, ele vai falar que quem manda. Não, ele não vai falar, mas você sabe, se você pode bater de frente, ele vai falar que quem manda sou eu, né? Então, mas não é essa linha de trabalho. Então, ele direciona o trabalho das pessoas, né? Então, a autoridade formal, ela pode influenciar comportamentos e comprometer os recursos da empresa. Então, aquilo que a gente discutiu um pouco no final da aula passada, né? Dependendo de como é usada a autoridade, ela pode influenciar o comportamento das pessoas, motivação, né? Ou pode reduzir a motivação da pessoa, pode deixar a pessoa descontente e mudar de emprego, né? E, inclusive, pode fazer com que a pessoa saia da empresa, né? E aí ele traz para a gente aqui, né? Pense sobre a questão da prática ética no exercício do poder dentro da organização, né? Quer dizer, a gente tem o lado da ética, né? E esse é um lado bastante importante, né? Se a gente tiver uma autoridade na empresa, né, que não pratica ética, né, como que os subordinados encarariam isso, né? Como que você trabalha com um chefe que você vê que não tem ética, né? O que vocês acham? Qual que é a imagem que
que o superior tem perante os funcionários se ele não tiver ética? Ele tem credibilidade perante os funcionários? Com certeza não. Ele vai ser aquele superior odiado, né? Quando virar as costas, com certeza. Você pega, muitas vezes o superior fala alguma coisa com uma pessoa e depois vira para você e fala coisa diferente, né? Ou então, estou enganando aquele cara, não sei o que. Quer dizer, a credibilidade é a primeira coisa que vai, né? Então, aí você já começa a pensar, pô, será que esse chefe não faz a mesma coisa comigo, né? Não fala mal de mim para os outros, né? Então, a ética é o lado importante. Então, você vê o, o, o superior, você sabe que ele, em alguma situação da empresa, ele, quando vai fazer uma compra, você sabe que ele pega algum dinheiro do comprador, né? O famoso leva a bola, né? Então, quer dizer, se ele está fazendo isso, você começa a ver qual é a ética do trabalho dele, né? Então, a credibilidade vai todo para o lado. Então, a forma de influenciar os funcionários é grande, baseado nesse lado da ética, tá? Então, como que é a linha da estrutura organizacional, né? Ele é um conceito representado por um organograma, né? E aí, o que ele faz? Ele desenha a estrutura organizacional, além de decidir sobre as divisões de trabalho, e deve-se também pensar na linha de autoridade e hierarquia, na linha de comunicação, para garantir as informações e as ordens que seguirão, né? Então, aqui tem um desenho básico de um organograma, né? Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, começando aqui do lado esquerdo, né? A gente tem um lado de hierarquia, né? Quanto mais alto na estrutura, né? Mais autoridade tem a pessoa, né? A ligação são as linhas de comunicação entre as áreas, né? Então, quer dizer, você tem aqui em cima você tem um presidente, né? Ele está ligado a todas as áreas, né? E você tem, por exemplo, algumas áreas de diretoria, elas estão todas no mesmo nível. Então, se você tem uma diretoria financeira, uma diretoria de tecnologia da informação, uma diretoria de vendas, quando normalmente todas as diretorias ou todos os cargos gerenciais estão no mesmo nível, né? Para mostrar que na estrutura a autoridade daquele diretor é a mesma de todos. O presidente está aqui em cima, né? Aí a gente tem os cargos dos departamentos, né? E aí a gente tem aqui o lado, a divisão horizontal. A divisão horizontal é aquela que todos têm o mesmo poder, né? Ele tem um poder dentro da área dele, mas numa linha pensando dentro da empresa, todos têm o mesmo poder e tem que ser respeitado, né? Então, a estrutura organizacional, ela pode ser configurada de várias formas, conforme as necessidades de departamentalização das empresas, né? Então, ela pode ser funcional, ela pode ser territorial, pode ser por produto ou por cliente, tá? Aqui acho que tem um desenho, né? Então, a gente tem aqui um desenho de uma departamentalização funcional, né? Então, é por função, cada área, né? Então, tem as funções de marketing, as funções de finanças, logísticas, recursos humanos, função industrial, e dentro de cada uma delas tem as funções ligadas àquela área, né? Então,
Dentro da área industrial, você tem a pessoal de produção, de manutenção, de engenharia, de utilidades. Dentro da área de marketing, pessoal de vendas, promoção, pesquisa, assistência técnica. Dentro da área de finanças, você tem administração financeira, crédito, tesouraria, contabilidade. Dentro da área de logística, você tem compras, armazém, distribuição. Dentro da área de recursos humanos, pessoal, serviços gerais, segurança, benefício. Então, essa aqui é uma visão funcional da estrutura da empresa, tá? Então, a gente também pode ter uma departamentalização territorial, né? Quer dizer, a gente tem empresas espalhadas, ou filiais espalhadas no Brasil, e aí a gente tem a divisão de São Paulo, a divisão da Bahia, a divisão de Manaus. Então, é por território, né? Então, é ideal para empresas que atuam em regiões geográficas diferentes, que muitas vezes a empresa atua em outras regiões, né? E aí ficaria difícil só São Paulo, por exemplo, cuidar da Bahia, ou dos estados do Nordeste, né? E aqui dos estados do Norte, né? Então, se você tiver uma atuação grande em determinadas regiões, é interessante você fazer um lado de divisão da empresa, né? Então, meu filho, ele trabalha na BIC, né, de caneta, e ele é gerente da região Norte e Nordeste. Então, ele fica direto na região Norte e Nordeste. Uma hora ele está em Recife, outra hora ele está em Manaus, outra hora ele está em Teresina, mas a BIC é aqui em São Paulo, mas ele cuida da divisão Norte e Nordeste. Então, é isso que as empresas fazem, tá? Aí você pode ter também uma divisão, departamentalização por tipo de produto, né? Então, essas empresas grandes, né? Por exemplo, a Unilever trabalha nessa linha, né? Então, tem o quê? Tem a divisão de sabonetes, tem a divisão de desodorantes, divisão de hidratantes. A empresa é dividida pelo produto, né? Eu trabalhei de uma empresa de agronegócio, né? E essa empresa, o que ela tinha? Ela tinha a divisão de suco de laranja, de citros, né? Que só cuidava da parte de suco de laranja. Tinha a divisão de café, tinha a divisão de cacau. Então, para cada uma dessas divisões, tinha um diretor, e era uma forma diferente da empresa ver, né? Da empresa trabalhar. Então, normalmente, quando trabalha assim, divisão por produto, as empresas, essas divisões, elas cuidam só do produto, né? E todos os outros recursos da empresa, como área de recursos humanos, financeira, ela acaba sendo compartilhada pelas divisões. Então, muitas empresas têm uma área chamada serviço compartilhado, né? Então, eles têm, por exemplo, a área de recursos humanos, ela atende todas as divisões. E aí, o que ela faz? O custo dela, ela pega, a gente chama de rateio, né? Passa os valores que gastou com cada divisão, né? Então, você tem a área de tecnologia da informação, ela também é uma área dentro do serviço compartilhado, e ela passa todos os custos que ela tem com aquela divisão, ela faz o rateio, ela faz o repasse dos valores. Então, área financeira, recursos humanos, tecnologia da informação, todas trabalham numa área de serviço compartilhado. Se vocês, em algum momento, virem uma vaga assim, analista de serviço compartilhado, com certeza vocês vão estar atuando numa empresa, vocês vão estar lá na área de recursos humanos, na área financeira,
mas vocês vão estar trabalhando numa empresa que tem uma departamentalização que é dividida por tipo de produto, né? Como essa estrutura aqui, tá? Aí também você tem uma linha de departamentalização feita por tipo de cliente, né? Então você tem uma moda infantil, moda feminina, moda masculina, que também é uma linha de trabalho de uma divisão da organização da empresa, tá? Então é uma forma, é sempre naquela linha de como que a empresa está definida, e ela vai fazer as divisões, trabalhar com a divisão responsável por aquela linha de clientes e tudo mais. Então, a gente fala aqui um grande magazine que tem a moda feminina, masculina e infantil, e eles têm a administração própria do negócio, mas também entra naquela linha de serviço compartilhado, tá? Que deveria ter um filme, né? Vou passar aqui, vamos ver se o som vai para vocês, tá? Tá indo o som? Sim. Tá, Lohan? Está sim. Tá sim. Pra mim não tá, não. Pra mim também não tá, não. Você tá no celular? Sim. Para quem não tá indo, tá no celular, é isso? Acho que sim, professor, mas não tem problema que depois, quando o senhor disponibilizar, a gente consegue ouvir. Tá bom. Deixa eu comentar com vocês, né? Então, eu trouxe aqui um vídeo para vocês de um tipo de estrutura, né? Que ele é chamado de estrutura matricial. Só vou dar uma prévia para vocês, né? Então, a estrutura matricial, ele até apelidou como fraca, né? Então, é uma estrutura que é um pouco complexa para se trabalhar, principalmente para quem está abaixo, né? Então, você acaba tendo dois chefes, né? Então, você tem um chefe administrativo e você tem um chefe funcional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu cheguei a trabalhar numa estrutura matricial, né? Então, eu estava trabalhando num projeto e aqui no Brasil, eu tinha um diretor, que ele era o diretor da fábrica, e eu era o gerente de TI, né? Então, administrativamente, eu respondia para ele, né? Mas eu tinha um chefe nos Estados Unidos que ele cuidava de todo o projeto de implantação, de todo o projeto de TI em todos os países. Então, o que eu fazia? Para o projeto, eu respondia para esse chefe nos Estados Unidos. Funcionalmente, eu respondia para o diretor da fábrica. Então, quer dizer, muitas vezes os dois pediam uma atividade diferente, né? E para entregar num prazo curto. Então, para quem que eu vou trabalhar, né? Então, a estrutura matricial é muito disso. E quem está abaixo de uma estrutura matricial precisa negociar bastante, né? Então, tem que saber negociar. Você tem que chegar para um chefe e falar assim, olha, esse aqui está com urgência. Aqui. Então, a negociação é muito grande e aí muitas vezes você fica sem saber o que fazer, né? Então, é o que ele comenta aqui do lado de estrutura matricial. No livro não tinha nada, então eu trouxe esse vídeo para vocês darem uma olhada, tá? Mas nesse caso, professor, que nem o exemplo que o senhor deu, né? Que o senhor trabalhando numa empresa assim, em nenhum momento havia o contato entre esses dois superiores do senhor? Eles não tinham entre eles nenhum tipo de contato, de Eles negociação? Eles tinham, mas acontece o seguinte:
o diretor da fábrica, ele não queria saber dos problemas do projeto de implantação. Ele queria saber da fábrica estar implantada, né? Implantar ou produzir e tudo mais, né? E o diretor do projeto de TI, ele queria que eu fizesse andar a implantação do projeto. Então, por exemplo, na fábrica, um dos casos que aconteceu, né? Na fábrica tinha um computador gigantesco que controlava toda a fábrica, né? E aí eu tinha que ir para a Argentina para fazer uma reunião com o pessoal da Argentina, porque nesse projeto que eu estava ligado no projeto, eu estava responsável, além de estar ligado na fábrica do Brasil, eu estava ligado na fábrica da Argentina e da Colômbia. Então, o meu chefe americano me passou uma informação: olha, você vai para a Argentina, vai coletar todas as informações, porque a gente vai mandar técnicos lá para a Argentina e tudo mais. Então, eu estava com tudo preparado, passagem, tudo, não sei o quê, e aí deu um problema no computador da fábrica, que controlava a produção, né? E aí, o que eu tinha que fazer? Eu estava com viagem marcada para a Argentina, e aí eu tinha que resolver esse problema da fábrica. E aí o diretor da fábrica falou, não, adia, depois você vai, não sei o quê. Então, quer dizer, eu tive que negociar isso, né? Então, esse é um negócio assim que a gente fica... E tinha urgência de ir para a Argentina, o pessoal já estava vindo dos Estados Unidos. Então, quer dizer, esse lado de você ter uma estrutura matricial é bem complicado o trabalho, tá? Uma pressão total, né? Pressão total, pressão total. Não tem jeito. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui.
Bom, para quem não ouviu, né? Mas é isso. Você trabalhar numa estrutura matricial, você sendo gerente, né, do projeto, você acaba não tendo autoridade nenhuma, né? Você fica só nas cobranças, né? Então é o que acontecia comigo, né? Então você fica correndo para cá e para lá, você tem que resolver problemas de um lado, problemas do outro, e autoridade você não tem nenhuma, né? Você é só cobrado. Então a estrutura matricial, quando você trabalha em multinacional, tem muito isso que acontece nas empresas, né? A estrutura matricial é isso. Você tem o pessoal da matriz da empresa que quer ter pontos dentro da região, pessoas dentro da região que os atendam, só que a pessoa não está trabalhando só para a matriz, ela também está trabalhando local. Então, aí é bem complicado. Então, como ele falou, tem que ter jogo de cintura, tem que ter poder de negociação, porque você está o dia inteiro negociando, porque você tem cobrança de dois lados, né? Então é bem nessa linha. E aí você trabalhar com o pessoal do exterior, né? O pessoal trabalha muito com planejamento, com cobrança de datas. Então é uma loucura, mas é uma situação que existe. Essa estrutura matricial existe muito, principalmente nas empresas multinacionais. Na empresa, você trabalhou em empresa multinacional, você vai ter que ter um contato, você vai ter um chefe no país, na matriz, e você vai ter um chefe aqui também. Não tem jeito, tá? Deu para entender esse lado da estrutura matricial, pessoal? Eu sim. Professor, eu fiquei com uma curiosidade, eu te mandei no chat. Eu queria saber se você sabe quais são esses exames que ele menciona. Então, esses, porque o que a gente tem? São certificações, tá? Para gerente de projeto. E Ah, essas certificações, eu peguei um vídeo publicado no YouTube que falava sobre o assunto, né? Mas certificações é um lado importante para o profissional, né? Então, se você tiver certificação, com certeza você é mais bem aceito no mercado, porque a certificação ela garante que você sabe seguir os procedimentos corretos. De gerência de projeto é uma delas, né? Tem um procedimento, um manual chamado PMBOK, né? E tem um instituto que certifica o profissional de gerência de projeto. Então, eu tinha certificação, mas você precisa revalidar a cada 3 anos, né? Então, a minha venceu no ano de 2018, como eu não estava mais atuando como gerente de projeto, eu não revalidei, né? Porque o exame é difícil, tem que estudar bastante, é caro para você fazer, né? Mas para quem está dentro, quem tem certificação tem emprego garantido em consultorias, tá? Isso é certeza, tá? Vale a pena quem tem interesse em trabalhar em gerência de projetos. A linha da administração, ela dá uma linha de gerência de projetos também para atuar, tá? Além de diversas áreas, dá para trabalhar na área de gerência de projetos, tanto na parte de implantação de sistemas de TI, né? Mas também pode-se trabalhar em projetos de melhoria de processos, né? Então, muitas empresas que começaram sem uma estrutura, aí os processos vão se encaixando de qualquer jeito, chega uma determinada hora que você precisa fazer uma revisão dos processos e aí você precisa mudar a função de cada funcionário e tudo mais, como a Jennifer falou na aula passada
da empresa dela, que teve que o pessoal sair correndo para trabalhar de home office e tudo mais. Quer dizer, isso aí faz parte de uma revisão de processos, e aí você pode trabalhar como um consultor para fazer essa revisão de processos dentro da empresa, e também você tendo a certificação, com certeza você vai ter uma facilidade para emprego, tá? E aí vai para qualquer lado, né? Tudo que é certificação, ele é bem vista pelo mercado. Então, você tem algumas linhas, por exemplo, do Google, né? Que você tira a certificação para análise de informações da internet, análise de dados da internet, análise de dados de redes sociais. Você tem várias certificações que você pode fazer. Quer dizer, a partir do momento que você tem uma certificação, você tem uma garantia, uma facilidade para conseguir emprego. As empresas vão atrás de profissionais com certificação, tá? Bom, seguindo, né? Aí lá no livro traz para a gente um caso, né? Aquilo que a gente vem trazendo, comentando da parte do livro. Então ele fala, né? Cláudio montou uma panificadora para trabalhar com sua família e alguns empregados. No início, todos eram generalistas, né? Ou seja, quem estivesse livre fazia qualquer atividade. Então, isso é o que normalmente acontece quando se monta uma empresa, né? Todo mundo faz tudo e alguma coisa vai deixar de se fazer, né? E esse lado generalista, né? O lado generalista é aquela história que eu falo, que eu já conto, não sei se eu já contei para vocês, do pessoal do segundo semestre, né? A história do pato, né? Já contei essa história, Lohan? Não me recordo, professor. Do pato? Então, o generalista, né? Ele é comparado com o pato, né? Então isso a gente tem que trazer para o nosso dia a dia e aquilo que a gente quer ser profissionalmente, né? Então o pato, ele é generalista. Aí você começa lá, né? A pata bota ovo, né? Você vai falar, bota, né? Mas bota um por mês, né? Quem é que é o especialista em botar ovo? É a galinha, né? Aí fala, o pato nada, né? Se você já viu o pato numa lagoa, anda lá, né? Devagarinho, não sei o quê. Tem bichinhos que nadam muito mais rápido, né? Aí você chega lá, o pato voa, até voa, né? Quando ele quer correr alguma coisa, ele voa 10 centímetros da água, né? Então, o pato é um generalista, um animal generalista. Então, a gente tem que evitar ser generalista, a gente tem que ser especialista. Então, a partir do momento que você é um especialista, você tem que ser aquela pessoa que vamos chamar assim, olha, vamos chamar aquela pessoa para resolver o problema. Esse cara é o especialista. As empresas, quando começam, são igual essa daqui. Você tem um profissional generalista. Muitas vezes a gente entra numa empresa, né? Você entra na empresa, você vai, por exemplo, cuidar de contrato, né? Aí você está lá, você conhece contrato e tudo mais, só que você não fica, ninguém trabalha 100% do tempo. Aí alguém olha você e fala, poxa, o fulano, né? Ele trabalha 80% em contrato, mas ele podia pegar 20% do tempo dele e colocar ele na área de vendas, né? Atender telefone, ajudar a vender, porque tá precisando de gente ali, não sei o quê. Bom, aí a pessoa fica 80% trabalhando em contrato e 20% trabalhando em vendas, né? Daqui a pouco aparece alguma coisa falando assim, poxa, esse cara aqui, ele está em contratos, mas tem alguma ligação com compras, a gente podia deixar também ele fazer algum trabalho de compras, né? Então,
aí vai reduzindo, a pessoa não se especializa, não desenvolve mais a parte de contrato, só faz aquele arroz com feijão, aí trabalha na área de vendas, ele não conhece muito da área de vendas, mas faz mais ou menos, e aí vai para compras, ele também não consegue, pega só aquela rotina básica, não sei o quê. Então, de repente, passa o tempo, a pessoa fica numa empresa 3, 4 anos, trabalha um pouco em compras, um pouco em vendas e um pouco em contratos. Aí ele acaba virando o pato, né? Aí a pessoa é mandada embora, ele já não tem toda a especialidade dele que tinha em contratos, ele não é bom em compras e não é bom em vendas. Ele vai trabalhar em quê? O que ele vai se oferecer para o mercado? Então, o lado, aquela dica que eu dou é sempre aquela: foquem em ser especialista. Foquem, se você trabalha em contratos, por exemplo, vá buscar informação para estar sempre atualizado. Você pode na empresa estar fazendo um trabalhinho, outro, não sei o que lá, mas não deixe o seu lado de ser especialista, porque o especialista é que tem emprego garantido, tá? E aqui, falando do caso aqui, né? Então, todas as pessoas eram generalistas, como a panificadora é muito bem localizada, e os produtos que vende são de qualidade e preço atraente, Cláudio logo percebeu que não dava mais para manter os processos de forma como estava, né? Após discutir com o Eduardo, um amigo seu experiente em gestão de comércio, Cláudio resolveu organizar sua empresa por meio de um organograma, com atividades e responsabilidades de cada um muito bem definidas. Ele e a esposa estão no topo da estrutura como gestores principais. Seus filhos estão atuando gerente de produção, gerente de atendimento. Em cada uma dessas gerências, seus filhos contam com funcionários que destacaram competentes para as atividades. Na produção, tem a figura do supervisor, que tem um padeiro, um confeiteiro, supervisionando o trabalho de mais 3 pessoas. Então, Cláudio agora está satisfeito porque consegue oferecer seus artigos frescos, com qualidade melhorada, durante todo o período. Então, esse caso vem mostrar para a gente o quê? O lado da estrutura, né? Você precisa ter, numa estrutura, mesmo que seja de uma padaria, tem que ter as pessoas que têm autoridade e as pessoas com responsabilidade para cada coisa. Então, você tem aqui o gerente de produção, ele vai cuidar da produção e vai ver o que está faltando, o produto que está faltando e tal. Então, cada um dos filhos estão atuando nessas gerências, né? Então, a estruturação, mesmo que seja uma empresa pequena, que ele dá um exemplo de uma padaria, mesmo que seja isso, também é interessante, né? Ficou claro esse lado aqui, pessoal? Sim. Bom, vamos para mais uma historinha, né? Uma grande empresa do ramo de eletrodomésticos portáteis manteve por muitos anos a departamentalização organizada por região geográfica, já que tem 6 filiais, né? Então, organizada por filiais. Entretanto, com o comércio eletrônico via internet, o diretor comercial, o Sr. Walter, observou que a empresa tem falhado na logística, porque não consegue atender com agilidade aos pedidos das suas filiais e aos pedidos da internet. Na opinião de vocês, qual que é a causa desse problema de logística? Vocês conseguem visualizar uma loja física e uma loja e um tipo de negócio com loja física e um tipo de negócio de venda pela internet, de e-commerce? Sei, professor. Talvez a divisão, talvez por região, possa não atender, porque eu posso pedir um produto de uma filial que está muito longe. Então, talvez eles poderiam organizar por produto, para ficar, tipo, mais fácil do que por região.
Sim, essa é uma linha, né? Agora, outra coisa, né, é que você precisa, você não sabe de onde, vendendo pela internet, né? Qual região que vai comprar mais, né? Então, quer dizer, as lojas em cada filial, elas têm um estoque lá, né? Agora, se de repente vamos pensar numa filial da Bahia, né? Então tem lá um eletrodomésticos pensando um rádio, alguma coisa, né? Ou mesmo uma torradeira de pão, alguma coisa assim, né? Lá na Bahia, ela tem 3 em estoque, né? Aí pega na internet, compra, o pessoal, você não sabe de onde vai cair o pedido. De repente cai 15, né? Aí vai ter que pedir para São Paulo para mandar produto para a região, né? Então, o grande problema que algumas empresas têm, né, com relação, ela tem uma loja física e a partir de um determinado momento ela acha que, não, eu vou fazer um e-commerce, né? Você pode, através do e-commerce, você não sabe para onde está indo. Então, você tem que ter separado esse lado de logística para cada tipo de negócio, né? Você não pode juntar uma armazenagem que você tem numa loja e uma armazenagem para venda pela internet no mesmo local. Então, você tem que ter negócios separados, é aquilo que a gente viu na estrutura da aula, né, falando de separação por negócios, né? Então, a venda pela internet tem que ser um negócio totalmente separado, tem que controlar seu estoque, porque, de repente, a venda pela internet faz uma promoção e ela tem que estar preparada para atender essa promoção. Já a loja física, a pessoa vai na loja física comprar e aí é diferente o tipo de venda. Vocês conseguem visualizar isso? Sim, professor. Legal. Centralizar a distribuição, né? Tem que ter a distribuição diferenciada, né? E aí a gente vê algumas pequenas empresas, né, pequenas lojas, que tem lá a loja física, fala, não, vou começar a fazer e-commerce, né? A empresa se arrebenta, porque a partir do momento que você colocou o seu site na internet, você pode vender para qualquer lugar. Será que a pessoa está preparada para vender? A empresa está aqui em São Paulo. Vai vir a pessoa lá do Rio Grande do Sul, olha e fala assim, o produto é barato, né? Quanto é o frete? Tanto. A pessoa compra. Quer dizer, você está preparado para vender? Então, a estrutura de um e-commerce é totalmente diferente de uma estrutura de loja física, tá? E aí foi o que aconteceu nesse caso dessa empresa e o diretor comercial ficou de cabelo em pé, tá? Uma última, alguma coisa? Alguém quer comentar? Eu trabalhei numa empresa, sim, professor, que eu trabalhei na Hering, né, por 3 anos, e a Hering, a matriz dela é lá em Santa Catarina. Sim. E eles têm o serviço de e-commerce, só que os clientes, eles não conseguem entender que não são todas as lojas que são redes próprias, né? Então, quando você também tem uma empresa muito grande no mercado, como a Hering, que ela tem muitas filiais, né? Que essas filiais não é de um único dono, são donos diferentes, prazos de entrega diferentes, é tudo diferente. Aí você compra em uma loja, você não consegue efetuar a troca em outra loja, mesmo sendo Hering, porque cada um dos donos, eles optam pelo produto que vai ter na loja deles. Então, assim, o que tinha numa loja do Tatuapé não tinha numa loja de Santo Amaro, porque o espaço físico das lojas, eles são diferentes.
Então, aí cada um opta por comprar um produto diferente. Então, isso acaba gerando um transtorno muito grande quando o cliente vai efetuar uma compra, que ele fala assim, Hering é Hering. Só que o nome é Hering, mas ela não é de um único dono, né? Ela tem muitas pessoas que administram as suas lojas de forma diferente das redes próprias. Sim. Então, isso acaba gerando assim, um conflito muito grande. Muito assim, grande, sim, com certeza. Agora, uma das formas que poderia diminuir um pouco, né, é a comunicação na hora da compra, né, para o cliente, né. Ter alguma coisa comunicando o cliente, olha, a troca só pode ser feita nessa loja, alguma coisa do tipo, né. Na verdade, o que acontece essas informações geralmente elas constam no site, mas os clientes eles não se atentam muito, principalmente porque assim, nem toda a Hering tem a parte do Kids. Então, assim, que nem eu trabalhei numa loja que eu tinha a parte do Kids, que era no shopping Tietê Plaza. Então, lá era uma loja muito grande, nós tínhamos 18 funcionários. Então, era uma loja muito grande. E aí, eu trabalhei na da Lapa, que eram 5 funcionários. Eu não tinha o espaço Kids, porque o espaço físico da loja da Lapa, ele era muito menor. Então, os clientes, eles não se atentam, porque quando vem a mercadoria, ele vem, assim, com uma descrição gigantesca na embalagem, falando para você que, caso seja necessário a troca, tem lá o passo a passo de como você deve fazer no site, ou, se você preferir, você pode ir em uma loja, só que você precisa acessar o site para poder verificar se naquela loja aquele produto está disponível para troca. Então, tem todo o passo a passo, mas, infelizmente, as pessoas elas não leem. É interessante você falar isso, que eu sofri isso, né? Eu tenho uma sobrinha que mora em Jundiaí, né? Uhum. E aí ela comprava presente para o meu filho, roupa assim, né? Só que eu não ia até Jundiaí para trocar, né? Eu ia aqui em São Caetano, e aí não tinha igual. Mas, poxa, ela comprou agora, né? Agora está explicado o que você está falando. O pessoal falava, não, mas essa loja não tem, agora a explicação é essa, né? É por conta disso. Mas aí também vai uma parte de empatia, porque por mais que você não tenha, você consegue ter acesso às lojas que tem. Então, quando eu não tinha na minha loja, eu dava para o cliente a sugestão para ele da onde ele poderia encontrar aquele produto que fosse mais próximo do trabalho ou da casa, porque o cliente ele não tem que ter esse tipo de aborrecimento. Então, ele tem que ter nas lojas os profissionais aptos para poder orientar ele, porque é muito desagradável quando isso acontece. Então, você tem que ter, né, o bom senso também em saber como conduzir o cliente nessa situação. Porque o cliente já está bem... Aquilo que a gente sempre fala, né? A informação pode não agradar o cliente, mas o cliente tem que ter a informação, né? Exatamente. Então, fala assim, olha, e aí o comprometimento, você fala assim, olha, tá aqui e tal, nessa loja não tem, tem na outra, não sei o quê, ou eu vou pedir para entregar aqui, eu sei que vai demorar uma semana, quer dizer, tudo isso acaba trazendo o cliente, né? E também afastando, se você ficar enrolando o cliente, é outra coisa que afasta, né? Sim, eu fidelizei muito cliente assim, porque eu tinha muita autonomia eu sempre tive assim, sempre participei muito de reuniões, tudo que eu podia de eventos da empresa eu participava. Então eu consegui fazer um ciclo de amizade muito grande, mesmo com os concorrentes, né? Porque como eles não são rede própria, mesmo com os concorrentes. Então, qualquer dificuldade que eu tinha, eu já tinha algumas lojas que eu tinha essa parceria de conseguir efetuar a troca para o cliente. Então, assim, eu tinha clientes que vinham de outros lugares para visitar parentes aqui e só comprava comigo. Porque eu falava para o cliente, não, pode deixar que eu vou ver onde tem. Quantas vezes eu não fui entregar a mercadoria na casa do cliente porque o cliente ia embarcar no outro dia para a cidade dele e ele não voltaria? Foram muitas vezes. Tá, mas e eu fidelizei. Esse é fidelizar o cliente mesmo. Já é nessa linha aí. Legal, legal, muito bom. Agora eu queria
por alguma coisa para vocês pensarem e trazerem para a gente das empresas que vocês trabalham, né? Então, queria que vocês apresentassem da empresa, visualizassem a empresa de vocês, né? Qual que é o tipo de negócio, como que é a organização, se tem diretores, superintendentes, se tem gerentes, e quais os departamentos, né? Só para a gente ter uma ideia de algumas empresas de vocês aí. Quem gostaria de trazer para a gente a colaboração? Como é a estrutura da empresa que você trabalha? Visualizando que tipo de negócio? Ninguém está com vontade de comentar? A Beatriz, eu sei que está sem fone, sem microfone. A Aline deu sinal de vida aí, professor. A Aline não quer comentar com a gente? Um monte de gente. Tem a Yasmin, a Sabrina, a Pamela. Vocês vão deixar, a Jennifer vai falar. Você quer comentar da sua empresa, Jennifer? Como é a estrutura? Eu atualmente trabalho numa clínica de estética. Tá. Nós temos unidades aqui em São Paulo, Grande São Paulo, temos no Rio, em Londrina e no Paraná. É uma clínica de estética, ela está há mais de 15 anos no mercado. As lojas, elas funcionam com uma gerente, aí tem a equipe comercial, que é a equipe de vendas. É tudo na loja, cada loja tem equipe comercial, é isso? Isso, cada loja tem a sua equipe comercial, cada loja tem a sua gerente, dependendo do tamanho da loja, né? Que nem na loja que eu trabalho, são 5 recepcionistas, porque é uma loja grande, é a matriz, né? Que é na Paulista. E aí depende do tamanho da loja. Aí as lojas têm... Só um instantinho. Na sua loja, então, a pessoa maior da loja é a gerente, é isso? A maior de onde eu estou, do espaço físico, a maior é a gerente. Isso. Aí abaixo dela tem algum nível de coordenação ou não? Ou depois tem pessoal tudo mais ou menos na mesma linha? Na verdade, ela é a chefe geral ali, né? Naquele ambiente. Todo mundo responde a ela. Aí nós temos prestadores de serviços, que são as esteticistas e as biomédicas. Todas elas são prestadoras de serviços. Nenhuma são CLT. Tá. Aí eu tenho a parte de CLT, que é recepção e vendas, e tenho a parte de limpeza, que é terceirizada. Olha que mistura. Legal. E aí responsável por toda a rede tem os donos? É uma dona. Tá. Uma dona que ela fica exatamente no mesmo prédio que eu. Só que eu trabalho no térreo e ela fica no quarto andar, que é toda a parte do back-office. Tá. No quarto andar é a dona. Nós temos uma CEO, que é quem responde abaixo dela. Tá. Aí temos a parte de RH, a parte de marketing, a parte de atendimento dos clientes telefônicos, WhatsApp, porque tem a central, né? Uma central de atendimento, e fora isso, cada unidade tem as vendedoras que também atende pelo chat. E o RH é único para toda a rede, ou não? O RH é único para toda a rede, professor. Tá. É único para toda a rede. E todo esse pessoal da parte do back-office, ele fica exatamente no quarto andar. Aí legal. Eles geram do quarto andar a empresa inteira. Aí algumas vezes eles vão, né, quando tem a necessidade,
aí vão pessoalmente para poder fazer reuniões, para poder ver algumas questões, mas fora isso nós temos a gerente, a Márcia, que ela é gerente de todas as gerentes, ela está abaixo da minha CEO. Então, Entendi. todas as gerentes respondem para ela. Aí ela cuida de todas as gestoras e toda a parte de vendas geral da empresa. Entendi. Então, deu para vocês perceberem, né, pessoal, como que uma das empresas do nosso grupo aqui se estrutura, né? Quer dizer, a estrutura tem que existir estruturação, tem que existir responsabilidade, tem que existir função, né? E aí, como a Jennifer comentou, né? Tem situações que é terceirizado, quer dizer, apesar de ser terceirizado a parte da limpeza, a pessoa da limpeza sabe direitinho o que ela tem que fazer, o horário que ela tem que ir e tudo mais, né? Então, a departamentalização, a organização da empresa tem que existir, porque senão vira uma bagunça e ninguém consegue controlar nada, né? Alguém quer mais comentar de outra empresa? Um por vez, gente. Bom, então, vocês têm alguma dúvida com relação à aula de hoje? Está tudo ok, né? Então, vamos lá. Como a gente faz em toda aula, né? A gente tem uma atividade do professor, vocês vão entrar nesse link, né? E escrever lá 2 pontos importantes que vocês acharam da aula interessantes, né? É bem para refletir, comentar alguma coisa da aula, tá bom? Vou passar o link no grupo, vou passar o link do grupo para a Beatriz, que ela ainda não está no grupo, tá? Tudo bem então, gente? Então, se não tem dúvida, de minha parte, eu encerro, agradeço vocês a participação, né? E vamos seguindo em frente, tá bom? Então, boa noite para vocês. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, tchau. Obrigada.